Exaltado é o nosso Deus. Vou convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho segundo João. Na semana passada, falamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Neste encontro, João capítulo 4, verso número 1 em diante, até o verso número 18, nós falamos sobre esse encontro e onde Jesus falava sobre a verdadeira adoração, sobre a perfeita adoração. E essa perfeita adoração, ou verdadeira adoração, ela é acompanhada primeiramente de uma cura na alma, uma cura do ser humano, do indivíduo, que, ao ouvir o chamado do Senhor, compreende o que Deus quer realizar. A verdadeira adoração, ela começa quando há um quebrantamento. Por isso, quando nós tivemos o nosso encontro com Cristo, até então, nós poderíamos até adorar ao Senhor, dizer ao Senhor que nós o amávamos, mas até aquele primeiro encontro, onde há um quebrantamento da nossa vida, do nosso coração, até aquele momento, nós não podemos fazer essa adoração com liberdade, porque até então ainda não adentramos a presença de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Eu não gosto de ver casais separados. Vou pedir para você vir aqui, sentar ao lado da sua esposa, pode vir, porque às vezes começa o culto, né? A gente fica com vergonha de parar, de levantar, pode vir, não tem problema. E quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós entendemos que o encontro de Jesus com aquela mulher foi fundamental, gostei mais desse copo, foi fundamental para que ela compreendesse o que é adorar a partir daquilo que Deus estava fazendo na vida dela, consertando a vida dela, depois de 5 casamentos frustrados, depois de viver escondida pelas sombras, o Senhor estava dizendo: eu quero primeiro consertar o seu coração, para que você tenha a liberdade de adentrar a presença do Pai, em santidade, e experimentar da verdadeira adoração. Mas ainda o texto não parou por aí, porque Jesus ele continua dizendo agora sobre a explicação sobre esta adoração, e ele vai dizer no verso número vou pegar aqui o verso número 25 primeiro, onde ela diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado de Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus vai olhar no fundo dos olhos dela, vai adentrar a alma dela e vai dizer: eu sou. Olha o verso número 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Ele vai dizer mais: eu que falo com você, sou esse Messias que o povo espera, para que haja restauração da vida do povo, para que haja um novo coração. Eu sou. E depois ele vai falar sobre essa adoração, sobre os ceifeiros, ele vai falar sobre esta verdade que está na palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele vai apontar agora para onde leva a adoração. Porque muitas pessoas pensam: eu já entendi o que é adorar, vou para casa, beleza, já estou salvo, estou agora na portinha do céu. Já vejo aquele jovem rico que olhava para Jesus e dizia, quando Jesus perguntou: você cumpre a lei, você dá o dízimo, você respeita, honra seu pai e sua mãe? Ele disse: já faço tudo isso, Jesus. Ele estava na porta do gol, aqueles que gostam de futebol,
Eu não gosto muito de futebol, né? Então, por isso, eu sempre vi metáforas de futebol na minha cabeça. Mas ele está na portinha do gol, sem goleiro, e ele está pronto, ergueu a perna, porque ele é canhoto, aquele jovem que vai conversar com Jesus. Ele é canhoto igual eu, ele está pronto para fazer o gol. E quando ele vai descer a perna, Jesus fala, calma, falta uma última coisinha, vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue, e chuta essa bola e faz o gol, vai para a vida eterna. Aí aquele rapaz que estava pronto para chutar, segura a perna, desce a perna e diz, eu não posso, eu não consigo fazer o gol, eu não consigo fazer essa última etapa. Jesus está dizendo para ele, você fez tudo certo, você está na porta do gol, mas você não consegue chutar a bola. Sabe por quê? Porque uma coisa ainda te falta. Esse é o encontro com Jesus. Somente aqueles que são curados na alma vão compreender o que falta. E essa noite eu quero dar esse segundo passo com você, que é a expressão da adoração. Jesus fala sobre a verdadeira adoração, mas ainda neste mesmo capítulo, ele vai continuar conversando com aquela mulher, e ele vai falar sobre a verdadeira expressão de adoração. Expressão de adoração é falar, é eu cantar, é eu orar, é eu dizer palavras bonitas a Deus, mas o Senhor está dizendo, ainda precisa ir além disso, porque, na verdade, o falar, o cantar, deve ser fruto de um coração que foi primeiro quebrado, foi confrontado pelo Senhor, que um coração que foi confrontado e compreendeu aquilo que Deus está realizando. Por isso, agora, ele consegue compreender e entender a verdadeira adoração. Não é o formato, não é o que eu digo, mas é o quanto eu me quebranto e deixo o Espírito Santo entrar no meu coração. Foi isso que nós fizemos quando foi feito o momento de confissão de pecados. Foi isso que eu entendi quando nós líamos o Salmo 15. Porque a palavra de Deus ia me confrontando, mesmo eu ali sentado, atrás de um piano, escondido atrás de um piano, ali o Senhor ia me confrontando e dizendo, quem é você? O que você veio fazer aqui esta noite? E o meu coração dizia, eu vim aqui adorar ao Senhor. É o Senhor que eu quero adorar, é o Senhor que eu quero olhar e ver a face que me traz esperança, me traz a cada dia motivação para viver. E o Senhor me conduz a esse momento dizendo, então vem cá, eu quero te conduzir a essa expressão de adoração. E pensando nessa expressão que o Senhor nos conduz, a primeira lição que nós aprendemos é que a nossa vida precisa ser um verdadeiro testemunho. Olha o que essa mulher está lá no verso 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade, vou melhorar aqui, vou primeiro trazer um panorama antes. Aquela mulher, ela pediu água viva, e Jesus diz que tem uma água viva, e essa água viva, ela olha para Jesus, diz, Jesus, onde você vai ter essa água? Você não tem nem o baldinho para pegar. E aí Jesus diz, essa água, se eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ela diz, eu quero. E agora, depois dessa conversa com Jesus, ela corre e volta para a cidade. Por isso que nós paramos nesse lugar agora. Aí ela volta para a cidade, muitos samaritanos, verso 39, daquela cidade creram nele. Olha só, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Em virtude do testemunho da mulher. Lembra a mulher que até então era pecadora, que até então era excluída pela igreja, aquela mulher que estava à sombra, à margem, ela corre e conta às outras pessoas, e porque agora dentro dela tem aquela água viva, as pessoas começam a quê? A crer. Ela poderia até convencer, mas as pessoas, diz o texto, que elas creram. E ele continua, creram nela, em virtude do testemunho da mulher. Aquela mulher como foi lá e disse, gente, tem um cara lá no rio que vocês não vão acreditar. É um Messias. Provavelmente uma mulher que tinha 5 casamentos,
e depois ainda estava no sexto relacionamento, provavelmente andando às margens, no escuro, pelos cantos, quem daria crédito a essa mulher? Mas quando o Espírito de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida, e quando nós somos transformados, o crédito não vem de mim e de você, vem do próprio Espírito de Deus. E olha só o que acontece, eles creram. Olha só, e ela vai dizer ainda, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa é a testemunha. Quem é a testemunha? Quando nós pensamos no nosso tempo, quem é a testemunha? Eu vi um acidente e aí um carro bateu no outro. Eu estava lá pertinho do semáforo, vi que o irmãozinho lá passou no vermelho. Não vou falar que era o Ibrahim, porque ele está ainda amaciando a carteira dele. E aí, por graças a Deus, o outro que recebeu a batida, o Jonathan, né? E aí o Jonathan cristão, crente, olha e fala assim, sai muito nervoso do carro, olha, Ibrahim, meu papai do céu. E ele disse, Ibrahim, você passou no vermelho. Ibrahim olha para ele e fala, não passei não, estava verde quando eu passei. Daí eles olham o pastor lá na esquina, parado, pensativo, coçando a barba. Então, quem é a testemunha? É o pastor. Assim, eu posso testemunhar de um fato que eu vi e que eu experimentei. Quando ela vai lá contar para as outras pessoas, ela vai contar de algo que ela viu, que ela experimentou. Ela disse, gente, vou contar para vocês, tem um homem lá, mas as palavras dele, parece até no caminho de Emaús, né? Queimava o meu coração enquanto ele falava. E essa palavra confrontou a minha vida. Ele sabia até o que estava oculto e escondido. E o Senhor revelou a ele. Ele provavelmente, esse é o Messias de Deus. Testemunha. É o testemunho. Creram em quem? Em Jesus, porque ela falou sobre Jesus. E assim também quando eu e você sair daqui. Sabe onde está a adoração da minha semana? Quando eu começo a falar o que Jesus fez em mim. Eu posso contar testemunho de missionários que viveram na África, que comeram até o besouro lá na tribo, porque eles achavam que ia ser picadinho, mas Deus interviu, mandou um raio do céu, e você fala, oh, que testemunho fantástico, mas olha para dentro de você, onde você estava antes de conhecer a Jesus. Quantas vezes o Senhor livrou a sua vida da morte? Quantas vezes o Senhor mudou a sua história, o seu caminhar? É isso que o Senhor quer que você conte para outras pessoas. Onde está a sua fé? Quando você não tinha possibilidade, o Senhor abriu as portas. Quando você estava na igreja e não tinha dinheiro, recurso para fazer a obra, e o Senhor levantou dinheiro. E a gente olha e diz, nem sei como que veio tanto dinheiro, mas veio. E eu digo, eu sei de onde veio tanto dinheiro. É quando você olha para o seu salário, suas contas, e no final do mês você fala assim, não sei como eu paguei tudo, mas eu paguei. E eu sei por que você pagou. Porque o Senhor está com você, você é fiel no dízimo, e o Senhor honra aqueles que também são fiéis com Ele. Ah, mas então quer dizer, se eu não der o dízimo, o Senhor não vai me abençoar? Vai te abençoar, mas você vai perder o privilégio de ser abençoado. E o Senhor vai nos dando cada vez mais, não coisas materiais. Muitas vezes o Senhor está nos dando saúde, está nos dando alegria, que às vezes não é tão simples, mas a gente ri, a gente tem uma paz tão grande. É isso que o Senhor nos dá a cada dia, porque ousamos confiar nele. Aquela mulher ousou confiar, e ela corre e conta para outros, ela não guarda numa caixinha. Uma vez na faculdade, nós estávamos estudando plantação de igreja, e nessa plantação de igreja, nós falávamos sobre os estilos de igrejas, e a igreja reformada, ela privou muito o conhecimento, isso é muito importante, privou o conhecimento da palavra, privou
a exegese do texto, priva a questão da missão. Então, eu considero particularmente a igreja que eu me identifico, mais organizada nesses aspectos. Mas quando nós estudávamos, também nós estudávamos outras igrejas. E olha que interessante, as igrejas reformadas, elas tiveram um crescimento e elas pararam em certo ponto. Por quê? Porque elas foram crescendo e, com o conhecimento, elas passaram a sentar e ficar mais sentadas do que praticando. Agora, vou aqui com respeito aos ex-assembleianos, a Assembleia, que não teve essa parte tão puxada da exegese, mas eles leem muito a Bíblia, mas literal como a Bíblia é. E olha que curioso, a conversão nesse estudo era, o cara falava de Jesus, daí o cara aceitava Jesus, então, toma a Bíblia e tchau, vai contar para outro. E assim a igreja pentecostal, ela começou a ter um crescimento assustador. Por quê? Eles passaram a pegar a palavra, mesmo sem tanto conhecimento, começaram a contar para todo mundo o que Jesus fez na vida deles. Percebe a diferença? O ideal seria o quê? Juntar as duas e fazer uma só. Não é verdade? Tanto que eu tenho aí alguns assembleianos, ex-assembleianos, que aconteceu isso. A gente juntou os dois em um. O famoso 2 em 1. Se você fosse ao mercado de igrejas, ia estar lá 2 em 1. Né? Brincadeira, né? Claro que é uma brincadeira isso. Mas é o cumprimento da palavra. E é curioso a gente entender o movimento das igrejas e o crescimento, porque nós entendemos quem nós somos. Eu só vou entender quem eu sou como igreja se eu me analisar. Eu ir lá para o divã de Deus e começar a me analisar. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus e guardarmos para nós, é incoerente. Olha o que a mulher está fazendo. Ela pegou aquela água viva que começou a queimar dentro do coração dela e ela corre e vai contar para os outros o que Jesus fez na vida dela. Nós temos que ter, aliado, conhecimento, mas esse ir e testemunhar. Ninguém está dizendo, vai, conta história de missionários de longe, mas conte sobre você. As pessoas querem ouvir sobre você. Numa conversa, às vezes ali informal, é onde você ganha a pessoa para Jesus. Você não precisa nem falar, se aceita Jesus, o Espírito Santo vai tocar lá, porque assim Deus faz. Olha só, ela foi testemunha o quê? Que o Messias está lá. Ela também, se o verso 15, se você voltar ao verso número 15, eu anotei por algum motivo, disse-lhe a mulher, dá-me dessa água, que eu não tenha mais sede. É isso que o Senhor deu, a água viva para ela. Ele é o Messias, verso 26, e Jesus vai dizer, eu sou eu que falo com você. Por isso nós precisamos falar sobre Jesus, esse Jesus que fala comigo e fala com você. Segunda lição que nós aprendemos como expressão de adoração é o ensino. O ensino é uma área extremamente importante. Eu achei interessante quando eu conversei com o Adriano, que ele me disse, você me desmente aqui se for até online, tá? Ele falou, eu amo ensinar. Eu amo ensinar. E é através do ensino que nós aprendemos e nós temos a oportunidade de levar pessoas a Jesus. Às vezes ela não entende no primeiro momento. Talvez essa mulher que ouviu de Jesus, o impacto primeiro dessa água viva foi, eu falei com o Messias, mas o Messias foi embora 2 dias depois. E quem continua a tratar o coração dela? Através do ensino. Por isso Jesus, olha o texto, vamos ao verso número 41. Ele fez o quê? Vou pegar o verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Ele continua, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Ou seja, Jesus passou a ensiná-los. Jesus parou e começou a ensinar, porque não adianta somente eu ter esse primeiro encontro se eu não investir no ensino. Eu e você precisamos aprender a ensinar.
Eu posso ensinar? Posso. Muitas vezes a pessoa vou visitá-la, ela abre a Bíblia e começa a conversar comigo. Eu me lembro da visita uma vez que eu fiz a tia Berenice. Que eu cheguei, ela estava lendo a Bíblia. E ela pegou, falou assim, Fernando, que bom que você chegou. E aí ela me ofereceu um café, me ofereceu um biscoito maluco, me ofereceu um bolo, me ofereceu, que mais? Arroz, feijão. Ela começou a tirar tudo da geladeira, né? Porque ela faz isso mesmo. Se você for na casa dela, ela começa a encher aquela mesa e parece Berbert, né? Começa a encher a mesa e fala, come, come, come. Eu não tenho visitado a irmã para poder manter meu regime. Brincadeira. Mas o curioso, olha, dentre tudo que ela me ofereceu, sabe o que eu guardei? Ela abriu a palavra e começou a falar sobre o que ela tinha lido. Eu fui abençoado, eu fui visitar e fui ensinado ali naquele momento. É assim que Deus faz. Se você pegar a sua Bíblia e abra com seu amigo, às vezes compartilhe aquilo que você leu de manhã. Só esse compartilhar, o ensino. Cada um tem um pouquinho a ensinar. Talvez você diga, mas eu não posso ensinar o pastor, porque o pastor estudou teologia, estudou com aqueles caras lá que pregam, que fazem isso. Vou falar para você, se o Espírito Santo não atuar, nem eu, nem os caras lá, ninguém vai entender essa palavra. Por isso, quando você lê e você ouve essa palavra e ela germina no seu coração, o Espírito Santo já começa a te usar para ensinar. Você pode compartilhar, você pode ser um instrumento de Deus, expressando o quê? Adoração, através do ensino. O apóstolo Paulo vai pegar o jovem Timóteo e vai dizer o seguinte, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. E aí você pensa, mas o que ele aprendeu? O que ele foi inteirado? Desde pequeno, ele foi ensinado na palavra de Deus. Irmãos que se dedicaram lá atrás a ensinar. E por isso vai chegar um momento que Paulo vai dizer, toda a palavra de Deus é inspirada. Essa palavra, ela é útil para o ensino, para a repreensão. Então, olha, o ensino. A palavra de Deus é útil para o ensino o qual também transforma o coração do ser humano. E juntos, quando nós aprendemos a ler a palavra, a compartilhar, nós começamos a ensinar uns aos outros e adorar através da palavra. O ensino é uma forma de adoração ao Senhor. O ensino é a expressão que você precisa ter seguida do testemunho. O testemunho de alguém que lê a palavra de Deus. E, finalmente, a revelação, terceiro e último lugar, verso 42, e diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Já não é pelo que disseste que nós cremos. Olha que interessante a palavra de Deus. Muitas vezes você fica lá retraído. E eu não vou falar de Jesus lá no meu prédio, porque a Geni mora lá, a Geni tem que falar de Jesus no prédio. Ela também tem que falar. Mas tem que falar sem o compromisso de convencer. Tem que falar e deixar o Espírito Santo agir. Você sabe por quê? Você sabe por que nós nos frustramos no ensino da palavra? Porque nós queremos convencer as pessoas que Jesus é bonitinho. Jesus não precisa convencer ninguém que ele é bonitinho. Ele é o Rei dos Reis. E quando você falar sem interesses, mas falar sobre a vida que está em você, de um verdadeiro adorador, a palavra vai ser revelada ao coração da pessoa. Muitas vezes eu li o mesmo texto e entendia de um jeito diferente, ou então entendia literal, mas quando Deus foi revelando, eu comecei a enxergar o que estava nas entrelinhas, as quais eu não precisava mais de livros, mas eu precisava do Espírito Santo falando ao meu coração. Se você quer realmente entender a palavra de Deus, ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo a você. Mas é que eu sou presbiteriano e lá no catecismo diz que
Quando eu fui batizado e eu fiz a profissão de fé, o Espírito Santo está no meu coração. Então quer dizer que eu não preciso mais pedir ao Espírito Santo a revelação, porque ele já mora em mim. Está vendo de novo o cabeção? A palavra de Deus nos ensina, Deus ensina. Deus não ia orar, ele era o Filho de Deus e ele ia orar. Jesus precisava ir orar, irmãos. Quando Satanás falou para ele, pula desse pináculo, ele poderia ter pulado? Poderia. Mas ele primeiro se colocou em obediência ao Pai. Quando nós queremos a revelação da palavra, precisamos nos colocar em obediência a Deus. Dizer, Espírito Santo, essas palavras são confusas à minha mente. Eu quero pedir que o Senhor me oriente. Muitas vezes eu leio o texto, o mesmo texto, faço exegese dele e digo ao Senhor, Senhor, eu fiz tudo humanamente do meu conhecimento, mas eu quero falar o que o Senhor quer falar à igreja. Porque se eu falar tudo o que eu sei, eu vou levar morte à igreja. Mas se o Senhor falar tudo o que o Senhor sabe, a igreja vai ser despertada pelo Senhor. A igreja vai ser tocada pelo Senhor. As pessoas vão ser quebrantadas, as pessoas vão entender a tua palavra e elas vão sair a cada domingo queimando por Jesus. E elas vão até esquecer do pastor, porque não é para vocês lembrar mesmo do pastor. O pastor é secundário. Tem que lembrar do verdadeiro pastor, Jesus. Nós temos que sair queimando por Jesus e isso é revelado. Olha só no caminho de Emaús, eu falei sobre o caminho de Emaús. Eles partiram o pão e aí o que acontece? As escamas caem dos olhos. Por que caem dos olhos as escamas? Revelação. Enquanto Jesus não permitiu, nada foi revelado. Eles diziam, mas não nos ardia o coração? Ardia, mas você não sabia o que era. Mas quando o Espírito revela, nós temos o discernimento. Por isso a palavra é revelada. E no verso 42 finalizo dizendo, olha agora quando o Espírito Santo revelou aquele pessoal. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e olha que declaração, e sabemos que este verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Messias. Olha que profissão de fé. Eu sei que esse é o Messias. Só faltou o batismo, né? No texto, porque o resto está pronto. Quando o Espírito Santo atua, tudo fica pronto. Se você quer ser um adorador, o verdadeiro adorador, na semana passada nós aprendemos que precisamos ser quebrantados. E nessa semana nós aprendemos que nós temos que ter uma ação, deixar Deus transformar a nossa vida em obediência a Deus. Que Deus abençoe o seu coração e você experimente do testemunho, do ensino e da revelação do Senhor. Amém?